A obra Cartas Vermelhas, de Ana Cristina Silva, publicada pela Oficina do Livro, baseada na vida de Carolina Lofe da Fonseca, conta-nos a história de uma militante comunista que se apaixona por um inspetor da PIDE e é o título que hoje recomendamos para as suas leituras. Esta figura foi uma destacada militante comunista que teve uma vida muito venturosa. Ela, nasceu em Cabo Verde, entrou para o Partido Comunista para aí com 18 anos, veio estudar para Lisboa, foi presa e depois trabalhou num mais alto nível, ao nível das esferas comunistas, ou seja, foi para a União Soviética, onde trabalhou no Comintern, depois foi para a Guerra Civil Espanhola, onde teve quase a morrer, depois trabalhou com Álvaro Cunhal e a seguir aconteceu a coisa mais extraordinária que pode acontecer, quase uma traição às suas convicções, foi apaixonar-se pelo inimigo, apaixonou-se por um PIDE e foi expulsa do partido, obviamente. Ela foi-me apresentada pela Anabela Natário e há determinadas personagens que nos ficam no ouvido, portanto temos que ir aprofundar, obviamente por causa da história dela se ter apaixonado por um PIDE, que é uma coisa que nos fica logo, como é que uma personagem que tem um percurso de comunista se apaixona pelo inimigo. E depois acaba por ser uma personagem que atravessa os acontecimentos fundamentais da primeira metade do século XX, nomeadamente está na altura das purgas stalinistas, está na União Soviética, está na Guerra Civil Espanhola, é de algum modo influenciada pela Segunda Guerra Mundial, porque é isso que a impede de ir buscar a filha, que ela deixou na União Soviética, portanto, cria este elan relacionado com a própria história da primeira metade do século XX. Ou seja, é verdade que ela nasceu em Cabo Verde, é verdade que a mãe dela era filha de mãe solteira, é verdade que foi naquele período que entrou para o Partido Comunista e trabalhou com aquelas pessoas que são referenciadas no livro. Agora, por exemplo, eu atribuo-lhe dois amantes que provavelmente não são verdadeiros, ou seja, o da União Soviética e o do período da Guerra Civil Espanhola, porque uma mulher passou tanto tempo na União Soviética e passou tanto tempo na Guerra Civil Espanhola, com certeza teria tido uma relação. E, portanto, isso não tenho a certeza, não é verdade. É verdade que ela deixou a filha na União Soviética, é verdade que ela se encontrou com a filha e é verdade que houve aquele ressentimento todo da parte da filha. Ela nunca se encontrou, foi em Berlim, encontrou-se em Moscou. E, portanto, eu quis deliberadamente, até porque é uma personagem, apesar de ser trabalhado como um romance histórico, é uma personagem relativamente recente, morreu só em 1999. E, portanto, e há lacunas que são difíceis de preencher. E eu quis deliberadamente misturar a ficção com a realidade, apesar de haver muita coisa que é a realidade. Porque, obviamente, eu fiz pesquisa histórica, quer em relação ao período da Guerra Civil Espanhola, quer em relação à própria história do Partido Comunista na época, apesar de haver muitas lacunas também a esse nível. É um bocadinho difícil de ter fontes. Eu, quando faço um livro, interessa-me sempre tentar explicar um conflito. E aqui há necessariamente, logo ao início, há um conflito. Como é que alguém se apaixona pelo inimigo? E isso ficou logo na gênese do trabalho, porque tem que haver todo um percurso. Dizem, não sei muito bem se é verdade ou não, que eu faço muito romance psicológico. Interessa-me, de facto, há a realidade e há o percurso psicológico das personagens com os seus respectivos conflitos, em que no caso dela são dois essencialmente, o facto de ter deixado a filha na União Soviética e o facto de se ter apaixonado pelo inimigo. Portanto, tem que haver um percurso. Pronto, ela é uma mulher carnal, muito carnal para a época. Aliás, há uma referência da PIDE a ela sobre o facto de ela impressionar os militantes com a sua, e que o Freud, uma referência da PIDE, em que o Freud explicaria isso, a sua capacidade de influência pela sedução. Mas isso não se... E de facto foi a sobreposição da carne a todos os princípios, acaba por ser isso no livro. Ao mesmo tempo há uma espécie de, não é de dúvidas, sobretudo em relação àquilo que ela viveu na União Soviética, na altura das purgas, porque é impossível ela não ter sabido sobre as purgas, porque estava num nível mais elevado do Comintern, e que cria algumas dúvidas que são imediatamente camufladas.
E, portanto, esse percurso terá isto é invenção, isto é ficção, eu não sei se ela reagiu realmente assim, mas às tantas é difícil distinguir a ficção da realidade, porque a ficção se torna tão real enquanto um caminho plausível de uma personagem, para mim é real. E, portanto, mas a gênese foi essencialmente isso, quando o apaixonar-se pelo inimigo, como é que isso é possível? Cartas Vermelhas, de Ana Cristina Silva, é a nossa sugestão de hoje. Nós temos 5 exemplares para oferecer. Às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual obra que marca a estreia literária de Ana Cristina Silva? As respostas devem chegar-nos pelo e-mail do programa lermais@filbox.com. Participem e habilitem-se a ganhar. Até amanhã com mais sugestões e ofertas. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.